Nós vamos começar a sessão de hoje com uma prática preliminar, que é a respiração por narinas alternadas. Então, se você ainda não estiver sentado, sentada, eu vou pedir que você se sente. Vamos começar sentados hoje. É só você se sentar confortavelmente e permita que o corpo se acomode. Feche os olhos. Nós vamos chegando aqui, nesse exato momento, deixando de lado as histórias, os pensamentos, o conteúdo dos pensamentos, as emoções durante essa sessão. Você tenha certeza que vai estar tudo esperando por você quando a gente terminar, ok? Então agora, solte-se. Suavemente começa a aprofundar a respiração. Se possível, respirando pelas narinas. Então relaxa a barriga, permita que ela se expanda enquanto você inspira. E na expiração a barriga se contrai levemente. Todo esse movimento, tudo isso ao seu redor, tudo isso acontecendo por conta própria. Nenhum esforço da sua parte. O fazedor, o sujeito, é só um pensamento. Não desligue-se dos pensamentos. Desloque a atenção para a respiração e para a sensação da barriga. Sem intenção, sem esforço. As respirações vão ficando mais profundas. Eu vou pedir que você continue assim por mais algumas respirações, no seu próprio ritmo. E agora a gente está mais no momento, a gente está pronto agora para estabelecer o circuito. Então, a mão esquerda, vou pedir que você ponha a mão esquerda logo embaixo do umbigo, aqui na barriga. E o dedo indicador e o dedo médio da mão direita vem para o espaço entre as sobrancelhas, bem no meio da testa aqui. Isso a gente está criando um circuito no corpo, um circuito energético no corpo, ligando a energia da fonte, que é aqui na barriga, o hara, até os centros superiores. Então só isso agora nesse momento, continua respirando. Sentindo a ponta dos dedos aqui no topo, no terceiro olho, no espaço entre as sobrancelhas. E o calorzinho da palma da mão na barriga. E agora o dedo polegar da mão direita vai repousar aqui em cima da narina direita, sem apertar, sem nada, não precisa bloquear nada, ainda não. E o dedo anular, dedo mindinho, vem para o lado esquerdo. Continua respirando as duas narinas.
Então, a próxima vez que vier uma expiração, deixa o ar sair. E quando o ar tiver saído, você suavemente vai bloquear a narina direita com o dedão, com o polegar, e inspirar pela narina esquerda. No topo da inspiração, você libera a narina direita e bloqueia a narina esquerda com o dedo anulado, dedo mindinho, e expira pela narina direita. Mantenha um posicionamento assim mesmo. Inspira pela narina direita. E no topo da inspiração, troca. Bloqueia a narina direita, solta a narina esquerda, expira pelo lado esquerdo. Então aqui a gente está sempre expirando e inspirando por um lado e depois o outro. É claro, isso é só uma maneira de fazer esse exercício, né? Se você já souber a prática e você tiver a sua maneira de fazer, pode fazer da sua maneira, não importa. O que importa aqui é que a gente está alternando a respiração entre uma narina e outra. Fazendo esse movimento sutil de energia. Expirando, inspirando por uma narina. Expirando, inspirando pela outra. Então, por favor, continue assim, por mais algumas respirações, no seu tempo, no seu ritmo. Onde quer que você esteja no processo, após a sua próxima expiração no lado esquerdo, pode soltar. Relaxa as mãos, os braços. Só respire livremente por alguns momentos.
Muito bem, pode abrir os olhos. Vamos nos preparar para a nossa sessão de Yoga Nidra. Então, se você quiser permanecer sentado, sentada, tudo bem, pode permanecer aí. Ou se você quiser se deitar, pegar alguns dos seus acessórios, o que você quiser fazer. O importante é, se você precisar se levantar ou se movimentar de alguma forma, basta manter a conexão com a respiração, com uma conexão com o momento, com o que quer que esteja acontecendo com você, com as sensações corporais, o que quer que esteja na sua experiência nesse momento, ok? Então, chegando naquele posicionamento ideal, a quietude física vem chegando, talvez um ajuste aqui ou ali, ajustes finais. Os olhos vão se fechando e só permita que a atenção vagueie livremente pelos elementos da sua experiência. Então, apenas percebendo. Deixe de lado o conteúdo do pensamento. Essa prática tem a ver com a experiência direta. Agora preste atenção aos sons ao seu redor. Observe só como eles surgem, vivem a sua existência, a sua vida e depois desaparecem. Alguns sons são de curta duração, outros duram mais. Alguns são repetitivos, outros são contínuos. Alguns se manifestam uma única vez. Então, só percebendo, só observando os sons. Agora deixe de lado os sons e concentre-se suavemente no intervalo de silêncio entre os sons. A atenção volta para os sons, percebendo, observando os sons à sua volta. E depois foca novamente no silêncio. A atenção volta para os sons. E de novo, focando no silêncio, no intervalo entre os sons.
Então eu vou pedir aqui que você continue por mais alguns instantes, alternando o foco entre os sons e o silêncio. Agora deixe que a atenção se concentre nos pontos de contato entre o corpo e a superfície de apoio, o colchão, o sofá, o tapete de yoga. E dali ela vai para outros estímulos. Existem outros estímulos no seu campo de consciência, talvez um aroma, um gostinho residual na boca, ou algumas cores, luzes aparecendo no espaço escuro diante dos seus olhos fechados. Então só permaneça presente com a sua experiência, desacelere. Tome consciência também dos elementos mais sutis, os pensamentos, imagens. E observe como eles surgem, vivem a sua existência e depois desaparecem. Alguns permanecem só por um instante, outros ficam por mais tempo, indo e vindo, indo e vindo. Agora deixe que a atenção se mova dos pensamentos para o intervalo, para o espaço entre os pensamentos. Esse é um tipo de silêncio, não é? É bastante como o silêncio entre um som e outro. É só você mudar o foco e desacelerar, trazendo o foco da atenção para o espaço entre os pensamentos. A atenção de volta aos pensamentos. E depois vem para o intervalo entre os pensamentos, as imagens. O espaço, o intervalo, o silêncio. Então aqui novamente eu vou pedir que você fique alguns momentos alternando o foco da atenção entre os pensamentos, as imagens, o que quer que surja no campo da mente, e o intervalo entre as manifestações, o silêncio, o espaço que existe entre as manifestações.
Agora deixe-se levar pela sua experiência. Só observe como tudo simplesmente acontece. Observe como há um elemento comum, que é a presença, esse fato simples, inegável, o aqui, o agora. Então, há alguma coisa, alguma ação, algo que você precise fazer para ser? Por favor, continue a seguir a minha orientação. Nós vamos agora fazer uma viagem de atenção pelo corpo. Então lembre-se, isso não é uma prática mental. Não há necessidade de esforço, não há necessidade de fazer nada, não há necessidade de pensar, de raciocinar nada. Simplesmente permita que a atenção reaja às minhas palavras naturalmente. Vamos começar trazendo a atenção para o topo da cabeça, o topo da cabeça. Do topo da cabeça a atenção vai para o olho direito, bochecha direita, o lado direito do peito, ombro direito, braço direito, cotovelo, antebraço, pulso, mão direita, os dedos da mão direita, só sentindo, só observando. A atenção vai para o quadril direito, coxa direita, joelho, tornozelo, pé direito, os dedos do pé direito, dos dedos do pé direito para os dedos do pé esquerdo, e dali para o pé esquerdo, tornozelo, joelho, coxa, quadril, os dedos da mão esquerda, para a mão esquerda, o pulso, antebraço, cotovelo esquerdo, braço, ombro esquerdo, lado esquerdo do peito, bochecha, olho esquerdo, topo da cabeça. Atenção no topo da cabeça. Voltando para o olho esquerdo, bochecha esquerda, lado esquerdo do peito, ombro esquerdo, braço, cotovelo, antebraço, pulso esquerdo, mão, os dedos da mão esquerda, presente com a sensação, quadril esquerdo, coxa, joelho esquerdo, tornozelo, pé esquerdo, dedos do pé esquerdo, dedos do pé direito, pé, tornozelo direito, joelho, coxa, quadril direito, dedos da mão direita, mão, pulso, antebraço, cotovelo direito, braço, ombro direito, lado direito do peito, bochecha, olho direito e topo da cabeça. Atenção no topo da cabeça. E do topo da cabeça a atenção desce para a barriga. Então deixe que a atenção repouse por alguns instantes na área da barriga. Talvez surja uma sensação,
Ou talvez em vez da sensação haja uma imagem da barriga, ou ambos, ou uma palavra, um rótulo. Não importa o que quer que esteja acontecendo para você. Observe, sinta. Da barriga, a atenção viaja para o centro do coração, no meio do peito. Então aqui, novamente, observe a experiência direta, a sensação. Do peito, a atenção vai para o meio da testa. O meio da testa. E depois volta para o topo da cabeça. Daqui a atenção se move para um ponto a mais ou menos uns 30 centímetros acima da cabeça, à medida de uma daquelas réguas de plástico. Então sinta, visualize, o que quer que esteja presente na sua experiência, um ponto a uns 30 centímetros acima da cabeça. Desse ponto acima da cabeça, a atenção volta para o topo da cabeça, testa, o meio do peito, barriga, sempre em contato com a sensação, o que quer que esteja surgindo para você neste exato momento. De volta ao centro do coração, testa, coroa e aquele ponto cerca de 30 centímetros acima da cabeça. Novamente, dali a atenção ao topo da cabeça, testa, meio do peito, barriga, meio do peito, testa, topo da cabeça, ponto acima da cabeça. Novamente, a atenção se move do universo, do macrocosmo, daquele ponto acima da cabeça, para o corpo, o microcosmo, coroa da cabeça, o meio da testa, peito, barriga, de volta para o peito, a sensação na testa, talvez um formigamento no topo da cabeça, até o ponto acima da cabeça. Cada vez que a atenção se move para baixo e para cima, esse caminho de sensação se torna mais perceptível. Talvez até a ponto de se materializar como um fio dourado, uma coluna de luz, que vai desde o puro potencial representado por aquele ponto acima da cabeça, até o topo da cabeça, a testa, o peito e a barriga, e da barriga ao coração, testa, ao topo da cabeça e até aquela imensidão. Vou pedir que você continue com o movimento de atenção por mais alguns instantes, mais alguns momentos, sem pressa, no seu ritmo, de cima para baixo, de baixo para cima. Passando desde o ponto acima da cabeça, até a coroa, a testa, o peito, até a barriga e de volta. Então, onde quer que você esteja, nós vamos nos encontrar no ponto acima da cabeça e dali deixe que a atenção desça para a coroa, o meio da testa, o peito, barriga, de volta para o peito, testa, coroa, ponto acima da cabeça. Repare só que à medida que a prática se aprofunda, à medida que as sensações se tornam cada vez mais perceptíveis, você vai relaxando mais e mais e mais.
Até que em determinado momento, talvez você relaxe a ponto de permitir que esses pontos tão especiais, ponto acima da cabeça, a coroa, a testa, o peito, a barriga, sejam percebidos simultaneamente. E talvez você consiga perceber, sentir aquele fio dourado ou a coluna de luz na sua totalidade. Ou talvez haja uma sensação sem forma, amorfa, bem no meio do corpo, delineando a linha média do corpo. E se cada ponto como uma estação, cada ponto com a sua intensidade, com as suas características, dando vida a esse fio dourado, a essa coluna de luz. Então, sinta a vivacidade na linha média do corpo, bem aqui, agora. Vamos começar a expandir essa energia para o corpo inteiro, para todo o corpo. Então, usando a respiração como medida, a próxima inspiração vem, a atenção se concentra no fio dourado, na coluna de luz, na sensação de linha média do corpo. E na expiração, quando a respiração sai, a atenção se espalha para o lado direito do corpo, junto com a força vital, a luz preenchendo cada célula, cada poro. Quando a próxima inspiração vem, a atenção volta para a linha média, para a coluna de luz. E na expiração ela se expande para o lado esquerdo do corpo. Então, novamente, inspirando, a atenção vem para o meio do corpo, para a linha média. E expirando, a atenção vai para o lado direito do corpo. Inspira, linha média. Expira, lado esquerdo. Então a gente vai brincar um pouquinho com esse movimento, sempre inspirando, trazendo a atenção para a linha média e expirando, alternando a atenção nos lados direito e esquerdo do corpo. A próxima inspiração vem, a linha média se enche de força vital. E agora na expiração, a energia se expande em todas as direções, irradia em todas as direções. Então, novamente, inspire para receber a força vital que se concentra na linha média do corpo. E expire, preenchendo todo o universo com luz.
Então nós vamos continuar respirando assim mais algumas vezes, inspirando, contraindo, concentrando a energia, a força vital na linha média e expirando, expandindo para o universo em todas as direções. O corpo, o microcosmo, o dar e receber, fazendo a troca com o macrocosmo, como uma batida de coração, contraindo, expandindo, como uma respiração, entrando, saindo, aquele movimento primordial, vida e morte, movimento contínuo, bem aqui, agora. Perceba como é tudo a mesma energia, essa vivacidade inconfundível. Perceba como nesse espaço de consciência a noção de corpo vai se dissolvendo, os sentidos vão se dissolvendo, a noção de universo vai se dissolvendo. Nesta vivacidade, como esta vivacidade, como puro ser. Consciente dos sentidos, sempre bem abertos. Perceba os sons ao seu redor. Sinta os pontos de contato entre o corpo e a superfície de apoio. Presente com todas as sensações na sua experiência direta, talvez um cheiro, sabor. A escuridão diante dos seus olhos fechados, qualquer manifestação de cor, de padrão. Observando também os elementos sutis, os pensamentos, as imagens, emoções, tudo indo e vindo. E só dando boas-vindas, acolhendo cada experiência com abertura e permitindo que tudo seja exatamente como é. E se aos poucos nós estamos emergindo em direção à superfície da consciência. E talvez você repare que em algum momento o corpo vai querer mexer fisicamente, então deixa que aconteça pequenos movimentos no início, talvez nos dedos das mãos, dos pés. E talvez a cabeça vai se mover para um lado e para o outro. Esses movimentos vão acontecendo por conta própria, os braços, as pernas,
Deixe que aconteça. Confie na sabedoria do corpo. Até que eventualmente venha uma boa espreguiçada. E sem pressa, fazendo a transição para a vida desperta. Se você ainda não estiver sentado ou sentada, por favor, sente-se. Os olhos ainda fechados. Mais um pouquinho. É só para você observar como você está se sentindo depois da viagem de hoje. Talvez observando uma suavidade na respiração, um relaxamento no corpo. Talvez até a mente esteja mais quieta. Então fique presente, sinta a sensação sutil de bem-estar. Você está aqui, agora. E quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, pode abrir os seus olhos gradualmente. Nós vamos terminar a nossa sessão de Yoga Nidra de hoje estimulando um pouco mais de circulação no corpo, não é? Então vamos acordar um pouco, mais um pouquinho, aqui, esfregando as mãos um pouquinho. E vamos pegar aqui a ponta dos dedos e começar a bater na testa suavemente, subindo em direção ao topo da cabeça, depois para a nuca. Ok, a mão esquerda esfregando agora o braço direito, trazendo a circulação aqui para o corpo, talvez puxando os dedos aqui um pouquinho, o outro lado. Esfregando a parte de frente do corpo, as costas, as pernas. E sai uma boa chacoalhada. Muito bem, pessoal. Foi um prazer e uma honra estar aqui para compartilhar essa prática com vocês, ok? Se cuidem, tudo de bom e até a próxima.